Bom, eu espero. Gostaram do cenário? Gostaram do meu cenário? Pô, deixa eu me arrumar aqui um pouco, né? Sim, arrumar um pouco. Gostaram do cenário? Gostaram? Gostaram? Deixa eu afastar um pouco mais aqui pra vocês verem. Ah, gostaram? Aqui, ó. Sentado aqui no. Vamos lá. Nós estamos falando de princípios sistêmicos, do paradigma sistêmico. Eu te pergunto, a universidade trata dessas temáticas? Autopoiese, sintropia, seleção natural. Bom, agora nós vamos ver um outro princípio, tá? Um outro princípio do paradigma sistêmico. Vou até mudar o nome da playlist, tá? Vou colocar assim: Princípios do paradigma sistêmico. É isso aí. A playlist vai ter esse nome, tá? Agora eu quero falar da constelação familiar. Meu, se tu chegar na constelação familiar e não fizer uma transformação, você não é um estudante sincero. Vou logo te falar, você não é um estudante sincero, porque é um princípio transformador. Se você seguir, né? Se você tiver coragem. Dizem que Jesus saía chamando as pessoas. Olha o que é um princípio transformador. É aquilo que é aquela palavra de Jesus. Porra, o cara tava pescando, eu acho que ele nem conhecia. Vem, um papo ali de alguns segundos. Bicho, vem, me segue. Vem comigo. Ah, mas eu tenho família, eu tenho... Não, larga tudo. Larga tudo. É a boa nova, vem. Então assim, constelação familiar, pra mim, foi a gota d'água. A gota d'água. Não desmerecendo os outros princípios, né? Porra, a autopoiese é transformador. Você vê a autopoiese sendo estudado nas universidades, vê? Na formação continuada de professores, você vê esse termo? Sintropia. Bom, constelação familiar. Uma abordagem. Eu ia até fazer uma série, desse, tá? Eu ia fazer uma série. E aí eu desisti de fazer a série. Vou fazer um vídeo só, tá? Mas, bom, se eu sentir a necessidade, a gente fala mais, tá? A gente fala mais, tá? A gente fala mais, se eu sentir necessidade. Constelação familiar. Bom, primeiro vamos ver o que é uma constelação. O que vocês entendem por uma constelação? Uma constelação é um aglomerado de astros. É um aglomerado de astros. Mas o que caracteriza uma constelação, tá, é ter um sistema solar. Isso é o que mais caracteriza uma constelação. Um sistema solar, ou seja, tem que ter um sol, luas e planetas. Ainda bem que é no plural, luas, tá? Porque esse nosso sistema aqui com uma lua só isso é a raridade das constelações, tá? Geralmente os sóis têm mais de uma lua. Porque o sol é muito brilhante, porra, uma lua só é muito desperdício para a energia do sol. É muito desperdício uma lua só. Para a potência do sol é muito desperdício.
e os planetas. Então isso forma um sistema, o Sol, as luas e os planetas. Vou botar no plural mesmo. Eu acho que essa lua tinha que se dividir em duas. Eu acho que tem até uma teoria de que a lua vai se dividir em duas. Aí eu acho que vai começar a ficar interessante, porque essa monogamia não está funcionando. Não está funcionando. Bom, os planetas, eles orbitam em torno do Sol. O Sol alimenta todo esse sistema, né? Alimenta a Lua e alimenta os planetas. E todos, tá, giram em torno do Sol, formam suas órbitas em torno do Sol. É bonito, né? É bonito o conceito de constelação. Porra, começou um vento, caralho. O vento, o áudio não fica bom, né? Será que eu interrompo pra gente continuar depois? Bom, vamos ver, deu uma acalmada. Bert Hellinger, será que é isso? Hellinger? Minha pronúncia é horrível do inglês. Foi o criador da teoria da constelação familiar. Constelação familiar. Ele fez um comparativo entre a família e uma constelação de astros. Uma família, então é um conceito sistêmico de família. Ah, porra, eu falei o nome da série de vídeo que falei que ia fazer e não falei o nome, né? O nome é Constelação Familiar. Abordagem sistêmica da psicanálise. Da psicanálise. Constelação familiar, abordagem sistêmica da psicanálise. Ou seja, a psicanálise, sob o ponto de vista do paradigma sistêmico, é a constelação familiar. Do ponto de vista do paradigma linear, aí nós temos a psicanálise ocidental. Freud, Lacan, Jung, todos os psicanalistas ocidentais. Qual a diferença? A psicanálise ocidental trata o indivíduo. A psicanálise sistêmica trata do sistema familiar. Se o indivíduo está com problema, não adianta você tratar o indivíduo como a psicanálise faz. Quando eu entendi isso aí, então a psicanálise toda, a constelação familiar chegou para dizer assim, ó, basta. A psicanálise, psiquiatria, psicologia ocidental toda está equivocada, porque ela trata o indivíduo isoladamente. Anos e anos e anos e anos de terapia para nada. Anos e anos e anos de estudo para nada. Faculdades e faculdades e faculdades de psiquiatria, de psicologia, de psicanalistas para nada. Porque você tem que tratar o sistema. O sistema tem que funcionar. Se o sistema não está funcionando, o indivíduo, não adianta querer tratar o indivíduo. O indivíduo está num sistema. O Sol tem que fazer a sua função. Tem que ter a função do Sol. Tem que ter as funções de Lua. Tem que ter as funções, as pessoas para fazer a função da Lua. E tem os planetas. Tá? Além de ter essas aí, tem que ter uma força motriz que faz o sistema girar, para que cada um encontre sua órbita em volta
do sol. O problema não está no indivíduo, o problema está na família. Na família. Aí vem a questão, né? Eu ia falar outra coisa. Eu sou pesquisador etnográfico e eu descobri hoje também que eu sou um pesquisador etnocultural. Eu estudo culturas dos povos contemporâneos e passados, antepassados, civilizações que já desapareceram. Estudei essas culturas todas. Aí eu vou dizer qual a cultura que está mais afinada, qual a cultura que está mais afinada com a constelação familiar e com o paradigma sistêmico. Qual a cultura que está mais afinada com relação à psicanálise? Qual a cultura que está mais afinada com a psicanálise? No meu ponto de vista, a cultura judia. Eles têm a chave. Eles têm a chave. Sempre tiveram com a chave. O tempo inteiro. Vamos nos transformar todos em judeus. E resolve-se o problema. Resolve-se o problema. Tudo judeu. Mas precisa ser judeu tudo? Não. Só a concepção de família do judeu. Só isso basta. Só isso basta. Basta. Qual é a estrutura? Primogênito. Patriarca primogênito. Simples assim. Simples assim. A família é pai, mãe e os filhos, os irmãos. Essa é a estrutura da família. O pai é o sol, a mãe é a lua e os irmãos são os planetas. Esse sistema, ele funciona como um todo. É um todo. E ele tem que ter um funcionamento harmonioso como um todo, como se fosse uma árvore. Acho que o Bert Hellinger, se ele não tivesse usado o tema constelação familiar, ele ia falar da árvore. O patriarca, o pai é o patriarca, é o tronco. Aí vem os troncos menores, são as luas, são as mães. Os troncos médios são os irmãos, tá? E aí os galhos, os folhas, os frutos, aí são os netos, bisnetos. O pai é o tronco, tem que ser ele. Cultura judaica. Cultura judaica. Tem a chave. A família a família é um campo mórfico, é um campo mórfico. Eles estão entrelaçados quanticamente, o que um membro sente, o outro sente. O que uma habilidade que um membro desenvolva, quanticamente ele passa essa predisposição a todos os outros membros da família. Todos os membros, quanticamente, entrelaçamento quântico. Olha a minha família, tá? Do lado do meu pai. Depois a gente vai falar do lado da minha mãe. Vou falar do lado do meu pai. Meu pai é primogênito. O pai dele não era primogênito, mas era o que
ele era o seguinte: como ele saiu do clã dele, lá do Maranhão, e veio para a Amazônia, tá? Então assim, ele é como se fosse uma planta que foi tirada de um galho. Então o DNA dele, ele fundou uma nova linhagem, tá? Uma nova linhagem. Então meu avô Domingos fundou uma nova linhagem, tá? Então ele era o filho caçula, mas ele virou patriarca por conta disso. Então meu pai é o primogênito. Quando ele se foi, meu pai virou o patriarca. Quando meu pai se for, eu sou o primogênito, então eu vou virar patriarca da minha família toda. Vão estar sob as minhas responsabilidades os meus irmãos, os meus filhos, os meus sobrinhos, tá? E as irmãs dele, minhas tias, tá? Vão estar, porque eu tenho que fazer o papel dele, tá? Isso é a estrutura judaica da família. Então, assim, em termos de família, eu vou dizer, eu sou arrimo de família, então eu sou um patriarca. E isso ninguém vai me tirar. Eu sou o primogênito, quem é que vai dizer que eu não sou o primogênito? Aí eu vou pegar a Bíblia, vamos pegar a Torá. Qual o papel do primogênito numa família? E o primogênito, o que acontece com o primogênito quando o patriarca morre? O primogênito vira patriarca. Então eu sou um patriarca. Ah, você quer implantar o patriarcado? Não, não. Primogênito não faz distinção se é homem ou se é mulher. Então nós temos matriarcas, nós temos primogênitas, mulheres primogênitas, primeiras filhas. Ela vai virar uma matriarca. Então, onde o primogênito é homem, a família é masculina. Onde o primogênito é mulher, a família é feminina. É regida por uma matriarca. Tá? E, segundo os judeus, é bom que patriarca case, se junte, se una a matriarcas. Tá? Primogênito com primogênita. Nem sei se existe esse feminino aí, mas... Bom, é isso aí. Constelação familiar. Acho que eu não vou falar mais não, tá? Mas se precisar a gente fala mais sobre constelação familiar. Tá bom? Tá bom. Falou. Falou.